Deus seja louvado por mais um dia. A mensagem de hoje se encontra aqui no livro de Daniel, no capítulo 6, e no versículo 7 está escrito assim: Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estava aberta a janela para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Veja, Daniel, ele tinha o costume de orar a Deus, e ele fazia de 3 vezes ao dia. E ele subia ao seu quarto, que estava à parte de cima, e com a janela aberta ele orava com o rosto voltado para Jerusalém. E orava a Deus 3 vezes ao dia. E interessante, se você ler o contexto, e eu gostaria que você lesse em casa, fala que o rei Dário, ele constituiu 120 sátrapas em todo o seu reino. E sobre esses 120 sátrapas, ele colocou 3 presidentes, nos quais um deles era Daniel. E o versículo 3 do capítulo 6 fala que então Daniel ele se distinguiu, ele se destacou entre esses presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o seu reino. Então, os outros oficiais do reino tiveram ciúmes de Daniel e fizeram uma armadilha para pegar Daniel, só que não encontrava nenhum ponto fraco de Daniel, nenhum erro em Daniel. E então eles tiveram uma ideia de fazer um decreto dizendo que se alguma pessoa orasse, buscasse ou inclinasse a outro Deus que se não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. E quando Daniel soube desse decreto, Daniel continuou orando do mesmo jeito, como era de costume a fazer. E a pergunta que surge para mim hoje, para você também, é que se tivesse um decreto, se saísse um decreto hoje, que ninguém pudesse orar, o que você iria fazer? Você continuaria orando? Orar é falar com Deus. Orar é você abrir o coração a Deus como um amigo. Você continuaria nessa prática? Daniel continuou. Nada mudou na vida dele, mesmo sabendo desse decreto. É interessante que Daniel poderia ter subido ao seu quarto, como fazia, e fechasse a janela e orasse a Deus. Deus iria ouvir da mesma forma. Jesus não disse isso quando esteve aqui? Quando fosse orar, falar com ele, que entrasse no nosso quarto, fechasse a porta, orasse a Deus em secreto, que o Senhor estava em secreto, iria ouvir? Jesus disse isso para gente fazer isso. Mas o costume de Daniel era orar de portas abertas. Ele não ia se acovardar. Não era aquele decreto que ia o acovardar. Então ele continuou orando, falando com Deus, servindo a Deus, falando com seu amigo, como ele fazia. E esse amigo que me refere a Deus. É claro que, desculpa, e pegaram ele, né, orando, e delataram ele ao rei. O rei gostava muito dele, mas por causa do decreto, lançou-o na cova dos leões. Mas Deus cuidou dele, Deus o protegeu. Leia todo esse capítulo 6 de Daniel. Que capítulo excelente. Então Deus vai cuidar de você como cuidou de Daniel. Deus não permitiu que os leões o tragassem. Deus fechou a boca dos leões. E Deus protege de nós. Quantas e quantas vezes nós somos lançados, assim, no sentido figurado, aos leões e Deus nos protegeu. Né? E vai continuar protegendo. Então não tenha medo, não tema diante um possível decreto, por exemplo. Não tema diante testemunhar de Deus perante os homens. Que Deus te abençoe, não se esqueça, começa o dia com Deus, durante o dia testemunhe de Deus e termine o dia com Deus. Que Deus o abençoe. Forte abraço.